Olá, seja muito bem-vindo ao Business. A partir de agora você vai conferir. A Heineken anuncia a demissão de até 6 mil funcionários, causado pela queda no consumo de cerveja. A Microsoft começa a colocar em operação parte dos seus novos data centers no Brasil. A Volvo anuncia um investimento bilionário por aqui, no Brasil. E mais, a Mattel, dona da boneca Barbie e dos carrinhos Hot Wheels, tem queda brusca nas vendas. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios que está no ar. Jovem Pan Business. E uma verdadeira crise no mercado de cerveja no mundo, porque a Heineken, que é a segunda maior produtora de cervejas no planeta, vai eliminar até 6 mil postos de trabalho, o que representa cerca de 7% de um total global de 87 mil funcionários. Qual é o motivo disso tudo? O motivo é uma resposta da companhia a uma queda generalizada na demanda por cerveja, provocada pelo aumento dos preços, mas, sobretudo, pela moderação do consumo de álcool por parte dos consumidores, especialmente os mais jovens. Ou seja, também tem uma parte que deixou de beber cerveja e tem gente que está bebendo cerveja ou sem álcool ou com menor quantidade. Se a gente vir para a realidade brasileira, aqui no Brasil, a Heineken registrou uma queda do volume de cerveja vendido em 2025, se a gente comparar com o ano anterior, 2024, devido à queda na renda real disponível, segundo a empresa. A Heineken, ela não detalha os números referentes ao mercado brasileiro. Divulga apenas dados das Américas. Na região, o volume recuou 2,8% na comparação anual para 92 milhões de hectolitros no ano. No quarto trimestre, a queda foi de 3,9%. Considerando todas as geografias, o volume total da Heineken caiu 1,2% no ano passado. O diretor-presidente da cervejeira, Dolf van den Brink, que deixará o cargo em maio, após 6 anos à frente da empresa, citou o Brasil e o novo momento do setor cervejeiro no país e no mundo, em teleconferência sobre os resultados de 2025. Segundo ele, são necessárias inovações maiores e mais ousadas da empresa em mercados desenvolvidos como a América do Norte e a Europa, acrescentando que as cervejas, olha lá, com baixo teor alcoólico e também cervejas sem álcool têm forte potencial de crescimento. O executivo apontou cautela com as projeções de curto prazo para o segmento de cerveja no Brasil, que é um importantíssimo mercado para a cervejaria holandesa, apesar, se ele falou isso claramente, da previsão de um clima mais quente aqui no país e da Copa do Mundo de futebol. Copa do Mundo, as pessoas bebem ou costumam beber mais cerveja. Voltando ainda ao executivo, ele apontou ainda a importância da cerveja 0.0 para a estratégia da empresa no Brasil, que é hoje, detalhe, o maior mercado do mundo para a marca sem álcool. A cervejaria holandesa, dona também da marca Amstel, informou nos últimos dias que as demissões serão principalmente na Europa. A empresa também informou que as vendas de cerveja caíram em 2025, embora a retração de 2,4% tenha sido ligeiramente menor do que os analistas previam. Os cortes de emprego são o mais recente movimento de um mercado que enfrenta dificuldades para superar a retração no consumo de cerveja no período pós-pandemia em mercados chaves, como Europa e Estados Unidos. Essa realidade fez com que a Heineken anunciasse essa mudança na liderança da empresa no mês passado. O sucessor do atual CEO ainda não foi encontrado e é, segundo eles, prioridade máxima do Conselho de Administração da companhia. Saindo da Heineken, da Holanda, Brasil, passando
pela Europa, né? É uma realidade global aí do mercado de cerveja, a queda no consumo de cerveja pelo mundo. Vamos para o varejo brasileiro, porque o Açaí Atacadista, uma das maiores redes varejistas do Brasil, anunciou uma freada na expansão e admite vender lojas com baixo desempenho. E o motivo? Cenário de juros elevados, alto custo de capital. A informação foi confirmada pelo presidente da companhia, Belmiro Gomes, que inclusive já esteve aqui nos nossos estúdios aqui da Jovem Pan, na Avenida Paulista, para gravar o programa Show Business. A empresa decidiu reduzir pela metade a previsão de novas lojas este ano. A expectativa era abrir 10 unidades, mas agora o plano caiu para 5. Mesmo com a cautela na expansão, o Açaí mantém previsão de 700 milhões de reais em investimentos para 2026. Além disso, a rede segue apostando em um novo projeto, que é a abertura de farmácias dentro das lojas. E a expectativa é chegar a 25 unidades neste ano. E falando ainda do Açaí, com essa freada na expansão de lojas aí desse importante varejista, atacarejo, né? Muito forte no atacarejo, a rede anunciou uma parceria com o Mercado Livre, uma parceria estratégica para ampliar as vendas online de supermercado em todo o Brasil. O acordo foi anunciado nos últimos dias, marca a entrada do Açaí, do Belmiro Gomes, no marketplace do Mercado Livre, com uma operação direta ao consumidor. A operação será feita no modelo de fulfillment, em que o Mercado Livre fica responsável pela logística, armazenamento e entrega dos produtos ao cliente final. A previsão é que as vendas comecem no segundo trimestre de 2026, especialmente na região sudeste, com expansão nacional até o fim do ano. A parceria começa com cerca de 400 itens não perecíveis, entre mercearia, higiene, limpeza e perfumaria. Segundo líderes das duas empresas, a combinação da estrutura logística e de marketplace do Mercado Livre com a escala do Açaí pode impulsionar o varejo online de supermercado, um segmento ainda pouco explorado no Brasil, em parte devido a desafios operacionais e de entrega. E a Microsoft começou a colocar em operação parte dos seus novos data centers no Brasil, marcando um passo importantíssimo na ampliação da infraestrutura digital do país. As novas instalações, que fazem parte de um projeto global da empresa para fortalecer os seus serviços de nuvem e computação de alto desempenho, estão sendo construídos na região metropolitana de Campinas, em São Paulo, abrangendo cidades como Hortolândia e Sumaré. A previsão é que a entrada em operação desses centros de dados melhore a capacidade de processamento e armazenamento local, reduzindo a dependência de infraestrutura em outros países e acelerando os serviços digitais oferecidos por grandes empresas e pela própria Microsoft no Brasil. Especialistas apontam que esse movimento também reforça o Brasil como um hub estratégico para a tecnologia em nuvem na América Latina, diante da crescente demanda por serviços digitais e inteligência artificial. E a corrida pelo domínio dos streaming segue a todo vapor, isso porque a Paramount intensificou a ofensiva para tentar atravessar o negócio da Netflix e apresentou uma nova proposta ali para convencer acionistas a frear as negociações pela compra da Warner Bros. E olha só que impressionante, a Paramount anunciou que está disposta a oferecer um pagamento adicional aos acionistas da Warner para cada trimestre de atraso na conclusão do acordo. Ou seja, uma estratégia que busca aumentar a atratividade da proposta e sinalizar confiança na aprovação regulatória entre as duas empresas. E não para por aí, para tentar concretizar
o acordo entre elas, a Paramount afirmou em um comunicado divulgado nos últimos dias que assumiria a multa de rescisão que a Warner teria de pagar à Netflix, caso desista do acordo já firmado com a plataforma de streaming. Sabem quanto é essa multa? 2 bilhões e 800 milhões de dólares, é claro. Apesar da nova ofensiva, a empresa manteve a oferta integral em dinheiro de $30 por ação e não respondeu às preocupações do mercado sobre o alto nível de endividamento que a fusão pode gerar. E o mercado de escritórios em São Paulo vive um momento de forte recuperação, impulsionado em grande parte pelo retorno mais intenso das empresas ao trabalho presencial. Segundo os dados recentes da consultoria global JLL, os espaços vagos na capital paulista voltaram a níveis próximos aos vistos antes da pandemia, especialmente em polos como a Avenida Faria Lima e a Avenida Paulista, onde fica a Jovem Pan e onde a gente está gravando este programa neste momento. E para conversar sobre esses desafios e oportunidades, nós estamos com a Yara Matsuyama, diretora de locações da JLL, que traz a sua visão aí sobre como as empresas estão ocupando e buscando espaços físicos na cidade. Yara, seja muito bem-vinda ao Business. Como é que você avalia o impacto desse retorno ao trabalho presencial na contratação? Especificamente, a gente está falando na contratação de escritórios na capital paulista. O impacto é muito forte, né? A necessidade de mais área, ela vem juntamente com a intensificação do trabalho presencial. Então, a partir do momento que as empresas passam a aumentar o trabalho presencial, então, quando a política era de ir 2 dias na semana, passa a ser 3, era de 3, passa a ser 4, ou até mesmo volta ao trabalho presencial 100%, nesse exato momento surge uma necessidade dos escritórios, das empresas, né, de modo geral, a necessidade por mais área de escritório. E isso traz um impacto direto no nosso mercado de locação de escritórios corporativos. Os segmentos, vocês conseguem mapear os segmentos que estão liderando essa retomada? A intensificação do trabalho presencial tem ocorrido de maneira geral, nos segmentos de modo geral, mas há um destaque forte para as empresas do segmento financeiro e do segmento de tecnologia também, serviços digitais. Financeiro, então, e de tecnologia. Agora, os dados que tem nesse estudo de vocês, eles mostram, esses dados, uma taxa de vacância, ou seja, os espaços vagos muito baixo, tanto na Faria Lima quanto na Avenida Paulista. A gente está citando basicamente esses dois, mas todo o entorno também envolvido, outras regiões também. Na sua avaliação, o que explica a disputa, especialmente dessas áreas, né? Aqui a Avenida Faria Lima, tradicionalíssima, a Avenida Paulista aqui pertinho e também a Avenida Faria Lima, conhecida aí como coração financeiro de São Paulo. Primeiro, é importante a gente pontuar que a redução da taxa de vacância ela está acontecendo de uma maneira geral nos mercados, né, corporativos primários. Então, de modo geral, as regiões mais importantes, onde tem ali os prédios corporativos, elas têm se deparado com essa redução da taxa de vacância. A Paulista e a Faria Lima são grandes destaques. A Faria Lima, por ser o coração financeiro da cidade, onde a maior parte das empresas do segmento de financeiro e do segmento de tecnologia estão sediados, e esses foram segmentos que de fato cresceram muito nos últimos anos. E ao passo que foram crescendo, foram necessitando de mais área. Já na Paulista, a gente vê esse movimento também de taxa de vacância reduzindo, ou seja, as empresas expandindo, necessitando de mais área. E aí o que faz, né? Essas duas regiões
estarem nessa posição neste momento? Eu diria que é a redução da quantidade de novo estoque previsto para essas regiões, né? Então, tanto a Faria Lima quanto a Paulista, elas têm essa característica de já não ter mais tantos novos empreendimentos, grandes empreendimentos sendo lançados aí nos próximos anos, nos próximos trimestres, né? E isso faz com que tenha que ser absorvido a área que está disponível já hoje, né? A área que já existe. Então, essa seria aí, acho que o principal ponto, né, o principal ponto mais importante do porquê essa disputa começa a acontecer, né? As áreas que estão disponíveis vão sendo absorvidas e sem a previsão de um novo estoque robusto, isso faz com que tenha que ser aí ocupado o que já existe. Yara, eu perguntei para você há pouco os setores que mais têm demandado, né? E você respondeu, sem grandes surpresas, o setor financeiro e também o setor de tecnologia. Agora, tem setores que preferem regiões tradicionais, alternativas em bairros emergentes? Tem setores. Na verdade, a gente se depara com todo tipo de necessidade, né? E sim, algumas empresas acabam optando por regiões mais distantes, por regiões onde os custos são mais atrativos também, né? Então, existem sim regiões que têm demandado necessidade de grandes corporações, por exemplo, onde o custo de locação é mais atrativo. E aí, para quem é grande tomador de área, a gente está falando aí de empresas que ocupam 20, 30 mil metros quadrados, nessas outras regiões você vai encontrar prédios com essa disponibilidade, com uma maior quantidade de estoque, e ali os valores também são mais atrativos. Bom, com esse reaquecimento aí no valor do aluguel de escritórios, a gente está falando de São Paulo, mas a gente já pode falar no Brasil todo, como é que as empresas, elas têm reequilibrado aí os custos com o aumento do aluguel dos escritórios nas cidades? Nesse momento, as empresas estão buscando a melhor eficiência, né? A palavra da vez, eu diria que é a eficiência. E quando a gente fala de eficiência, a gente está falando de eficiência de custos, de eficiência de espaço, de eficiência operacional. Então, nesse momento em que a gente começa a se deparar com os custos mais elevados, a busca por eficiência ela é fundamental. E, geralmente, essa busca ela pode considerar ou uma ocupação mais eficiente em um imóvel onde você possa aproveitar melhor o espaço, como também ela pode significar a mudança para um edifício onde o custo de locação seja mais atrativo, seja mais baixo. Então, esse é um movimento importante do mercado. E a gente tem percebido, não só vocês fizeram esse estudo em relação ao escritório, mas a gente tem percebido isso no trânsito das cidades, né, que voltou com tudo. A explicação, mesmo não sei se vocês têm dados em relação a isso, mas tudo basicamente se explica por conta do retorno do trabalho presencial. É isso, né, Yara? A intensificação do trabalho presencial, ela tem sido uma grande chave aí e tem trazido impactos diversos, né? O impacto na locação, na quantidade de novos espaços e na expansão dos escritórios, ela é visível, mas ela também é visível, como você mencionou, no trânsito, ela também é visível no movimento da rua, no shopping, na hora que o pessoal sai para almoçar e se depara com aquela fila grande nos restaurantes, né? Então, esse impacto, ele chega também no comércio e nas regiões aí de maior concentração de pessoas, sem dúvida. Nós conversamos com a Yara Matsuyama, diretora de locações da JLL. Obrigado pela presença aqui no Business. Eu que agradeço. E olha, o Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos.
Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso, Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torinho! Para me preparar para o meu programa tem uma coisa que eu nunca deixo em off, a música. E claro, para isso, eu escuto na minha Alexa. Como? Simples. Alexa, tocar Classic Pan. Reproduzindo Classic Pan é a minha vibe de todos os dias. Roupa errada eu até troco. Agora música errada não dá, né? Porque aqui só tocam os clássicos. Aqueles que marcaram gerações. Só os melhores de todos os tempos. Porque clássico é isso. Nunca sai de moda. Né, Alexa? Classic Pan 76.7, a trilha sonora dos seus melhores momentos. E a gente volta com o business para falar de Apple, porque impulsionada pelo forte desempenho das vendas do iPhone 17, a Apple anunciou um lucro líquido recorde nos últimos 3 meses de 2025, segundo dados divulgados pela empresa, afinal ela é de capital aberto. O ganho foi de pouco mais de 42 bilhões de dólares. A gente está falando de apenas 3 meses, um valor acima das estimativas do mercado e até das projeções internas da companhia. As vendas do iPhone cresceram em todo o mundo. A Apple previa um crescimento de 2 dígitos, mas o avanço foi ainda maior, uma alta de 23% em relação ao mesmo período do ano anterior. O principal motor desse crescimento foi o mercado chinês. No país, as vendas do iPhone ultrapassaram 25 bilhões de dólares no 4º trimestre, um aumento de 38% na comparação anual. Com esses números, a Apple retomou o posto de maior vendedora de smartphones do mundo, ultrapassando a Samsung. E olha, aparentemente o desejo das crianças também tem mudado com o passar dos anos e o reflexo disso foi um Natal bem frustrante para a Mattel. A Mattel, que é a empresa dona de marcas extremamente conhecidas no mundo, como a boneca Barbie e também os carrinhos Hot Wheels. Como reflexo disso, as ações da fabricante de brinquedos despencaram quase 30%, após resultados decepcionantes no período de Natal e uma projeção de lucro abaixo das expectativas do mercado. O mais preocupante é que a Mattel reportou vendas fracas não só no Natal, como também no último trimestre de 2025, com crescimento abaixo do esperado no mês de dezembro, tradicionalmente o mais importante para o setor. Além disso, a empresa também registrou um lucro menor do que as estimativas dos analistas. O desempenho abaixo do previsto foi atribuído à cautela dos consumidores e à necessidade de promoções intensas para estimular as vendas, o que pressionou as margens de lucro. O impacto do fraco desempenho nos papéis da Mattel reflete um cenário de consumo mais seletivo e desafios na indústria de brinquedos, com investidores reagindo negativamente à perspectiva de recuperação mais lenta após o fim de ano. A Volvo anunciou um investimento de 2 bilhões e 500 milhões de reais no Brasil entre este ano e 2028. Este é o maior volume investido pela companhia no país desde que começou a fabricar veículos comerciais em Curitiba, no Paraná, em 1979. Para onde vai esse dinheiro?
vai ser aplicado no desenvolvimento de novos produtos, aportes na fábrica, ampliação da rede de concessionárias e ofertas de novos serviços, tanto para o segmento de caminhões quanto de ônibus. O valor anunciado se soma ao já divulgado pelas demais montadoras do país, que totaliza 150 bilhões de reais em novos investimentos até 2030. Os investimentos no Brasil ocorrem num momento em que o mercado de caminhões e ônibus encolhe. Segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, as vendas de ônibus recuaram 33,9% e as de caminhões 31,5% em janeiro deste ano, dando prosseguimento a um movimento de queda iniciado ainda em 2025. E o Brasil segue no radar da operadora espanhola de aeroportos, Aena. A empresa avalia novas oportunidades de compra de concessões do país, considerado hoje o principal mercado internacional do grupo. A informação foi confirmada pelo presidente da Aena no Brasil, Santiago Yus, que destacou o interesse da companhia em ampliar a presença no setor aeroportuário nacional. Apesar dessa ideia de expansão em território nacional, o executivo evitou confirmar a participação da empresa no leilão simplificado de reequilíbrio da concessão do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, marcado para o dia 30 de março, com um lance inicial de 932 milhões de reais. Atualmente, a Aena administra 17 aeroportos no Brasil. Com a incorporação do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, após o leilão de 2022, os terminais operados pela empresa passaram a concentrar um fluxo anual de cerca de 45 milhões de passageiros. E a China realizou o primeiro teste de um veículo híbrido que combina funções de carro e aeronave em um marco para o desenvolvimento de tecnologias de mobilidade de baixa altitude. O voo inaugural aconteceu com um protótipo desenvolvido pela 9ª Academia da estatal China Aerospace Science and Technology Corporation. Esse modelo, conhecido como eVTOL híbrido, alterna entre o modo terrestre, funcionando como veículo elétrico comum, e o modo aéreo, com decolagem e pouso vertical. Durante o teste, a aeronave decolou, transportou 2 passageiros e pousou de forma controlada. Agora presta atenção nisso, em modo de voo, o veículo pode atingir uma velocidade de cerca de 150 km por hora e operar até 3.000 metros de altitude, enquanto no solo a autonomia, como carro elétrico, ultrapassa uma velocidade de 300 quilômetros. Embora o teste tenha sido bem sucedido, o protótipo ainda depende de certificações regulatórias antes de qualquer operação comercial. Os eVTOLs estão chegando. A China produzindo, o Brasil produzindo, como a gente aborda aqui no Business. A IVE, né, a startup que começou como startup dentro da Embraer, e está chegando o eVTOL brasileiro também. A gente sempre segue acompanhando. O Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia, e como eu sempre digo a todos, todas as semanas, bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Jovem Pan Business. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.